Essa atitude elimina toda procrastinação, porque você sabe exatamente o que precisa fazer, mas ainda assim não consegue começar? Essa é a pergunta que assombra silenciosamente a maioria das pessoas que se veem presas em ciclos repetidos de adiamento, frustração e culpa. E a resposta não está na disciplina, nem na motivação, nem nas técnicas que você já tentou. A raiz da procrastinação é muito mais profunda e muito mais sutil. Ela nasce no exato instante em que sua mente tenta te proteger de algo que você ainda não percebe conscientemente. A procrastinação não é sinal de fraqueza, é um mecanismo de fuga. E enquanto você continuar combatendo apenas o comportamento visível, o ciclo vai continuar se repetindo como sempre. Mas existe uma única atitude capaz de quebrar a procrastinação no momento exato em que ela surge. Uma atitude simples, direta e extremamente poderosa, que desarma o impulso de adiar e devolve a você o controle da ação. Quando você entende essa atitude, a procrastinação perde força, perde espaço e perde sentido. A procrastinação não começa quando você decide adiar uma tarefa. Ela começa muito antes disso, no instante em que sua mente cria uma imagem distorcida do esforço que será necessário para agir. Essa imagem gera desconforto, e o desconforto gera fuga. É um processo automático. A mente tenta evitar qualquer sensação que pareça pesada, incerta ou difícil de controlar. E essa reação acontece em milésimos de segundo. Você sente uma tensão leve, quase imperceptível, e antes que perceba, já se vê fazendo outra coisa, algo rápido, fácil e familiar. O problema é que você interpreta esse movimento como incapacidade. Acredita que não nasceu disciplinado ou que não tem motivação suficiente. Mas isso não é verdade. O que realmente está acontecendo é que você está tentando vencer um mecanismo biológico com força de vontade. A procrastinação não é preguiça, é proteção. Quando você entende isso, algo muda internamente. Em vez de lutar contra si mesmo, você começa a perceber o ponto exato em que o ciclo se forma. E é nesse ponto que a atitude certa pode transformar tudo. Existe um padrão que se repete em toda procrastinação. Primeiro surge uma tarefa que exige clareza. Depois surge uma emoção que você não consegue nomear. Em seguida, aparece um impulso de adiar, que parece lógico, mas é apenas uma rota de fuga mascarada. A procrastinação não é sobre a tarefa, é sobre a sensação que a tarefa desperta. Medo de não ser bom o suficiente. Medo de falhar. Medo de começar e descobrir que não sabe como terminar. Esses medos não aparecem de forma explícita. Eles surgem como uma resistência leve, quase física, que te empurra para longe do que precisa ser feito. É por isso que técnicas tradicionais não funcionam. Elas tentam mudar a ação final, quando o problema está no primeiro instante. Para eliminar a procrastinação, você precisa agir antes que a emoção cresça, antes que o impulso ganhe força, antes que a fuga se torne automática. A atitude que transforma sua relação com o trabalho não é começar a tarefa inteira. É algo muito menor, muito mais simples e muito mais eficaz. A atitude que elimina a procrastinação não é começar a tarefa. É reduzir o início dela até o ponto em que sua mente não cria resistência. A procrastinação nasce da percepção de dificuldade, não da dificuldade real. Então, quando você diminui o tamanho da entrada, você corta o mecanismo de fuga pela raiz. A ação deixa de parecer ameaçadora e passa a parecer possível. Esse é o momento em que o cérebro para de proteger você e começa a permitir que você avance. Essa atitude tem um nome simples: começar pelo mínimo executável. Não é fazer 10 páginas, é abrir o documento. Não é arrumar toda a casa, é organizar apenas um objeto. Não é estudar por 2 horas, é sentar na cadeira por 2 minutos. Quando você reduz o início a algo tão pequeno que não há desconforto associado, a mente não aciona o gatilho da fuga. E é exatamente aí que a procrastinação perde o poder. Você não vence a resistência lutando contra ela. Você vence diminuindo o obstáculo até que não exista mais resistência alguma. Quando você pratica o mínimo executável, algo profundo acontece dentro do seu cérebro. A ação pequena aciona um mecanismo chamado de efeito de ativação. É quando o simples ato de começar reorganiza sua química mental e reduz drasticamente o peso emocional associado à tarefa. O que parecia impossível começa a parecer alcançável.
O que parecia cansativo começa a parecer neutro. Você cria um movimento inicial e esse movimento gera impulso. É como empurrar uma porta pesada. O primeiro centímetro exige esforço, mas depois dela começar a se mover, o restante flui com muito menos resistência. A procrastinação perde força porque ela só existe no estado de inércia. No momento em que você inicia, mesmo de forma mínima, seu cérebro muda de modo defensivo para modo operacional. O que antes era um bloco se transforma em continuidade. E quanto mais vezes você repete essa atitude, mais o cérebro aprende que não existe ameaça nas tarefas difíceis. Ele para de te proteger de algo que não precisa ser evitado. E aos poucos você constrói uma identidade nova. A identidade de alguém que começa, mesmo quando não quer. A grande virada acontece quando você percebe que não é a tarefa que te paralisa, mas a antecipação dela. A mente cria cenários exagerados sobre o esforço necessário, e essa distorção faz com que qualquer ação pareça maior do que realmente é. Só que ao iniciar pelo mínimo executável, você rompe a ilusão. A tarefa perde o tamanho fictício que sua mente projetou e volta à sua verdadeira proporção. O peso emocional diminui, a ansiedade diminui, a sensação de incapacidade diminui. O ato de começar reconfigura toda a percepção que você tinha daquela atividade. Nesse momento, você passa a enxergar algo que sempre esteve diante de você, mas nunca foi percebido com clareza. A procrastinação não era falta de disciplina, era excesso de imaginação. Você não fugia da tarefa, fugia da história que contava sobre ela. E ao iniciar, mesmo em pequena escala, essa história se desfaz. A ação substitui a fantasia. O movimento substitui o medo. E você descobre que aquilo que adiava há dias, semanas ou meses, nunca foi tão difícil assim. O bloqueio estava no começo, não no processo. Para que essa atitude se torne permanente, você precisa compreender que o cérebro não muda com grandes decisões. Ele muda com pequenas repetições. Cada vez que você inicia pelo mínimo executável, você treina sua mente a responder de forma diferente ao desconforto inicial. Aquele impulso automático de adiar começa a perder força. Aquele peso emocional que fazia você travar começa a desaparecer. E uma nova associação começa a se formar. Iniciar se torna seguro, possível e familiar. Esse processo cria um efeito acumulativo poderoso. O que antes parecia um desafio intransponível se transforma em uma sequência de inícios pequenos que constroem um ritmo constante. Você deixa de ser alguém que espera sentir motivação para agir e se torna alguém que sabe começar, independentemente do estado emocional. É nessa habilidade que a procrastinação perde sua base. Ela não consegue existir em uma mente treinada a iniciar. A atitude é simples, mas o impacto é profundo. Começar pequeno não te leva apenas ao primeiro passo. Te leva a uma nova identidade. Agora surge a parte mais transformadora. Quando você treina o ato de começar, sua mente começa a reinterpretar quem você é. Você deixa de se enxergar como alguém que adia e passa a se perceber como alguém capaz de agir mesmo diante do desconforto. Essa mudança de identidade é o que sustenta a consistência. Não são as técnicas que mantêm você no caminho. É a história interna que você passa a acreditar. E quando sua identidade muda, suas ações começam a seguir essa nova direção com naturalidade. É nesse momento que a produtividade deixa de ser uma luta diária e se torna um reflexo daquilo que você acredita sobre si mesmo. Você não precisa mais forçar o avanço, porque a atitude de iniciar já está incorporada ao seu padrão mental. A procrastinação perde espaço porque não encontra mais terreno emocional para crescer. Você aprende que o movimento gera clareza, que a ação reduz o medo e que o início, por menor que seja, é suficiente para quebrar qualquer bloqueio. Esse é o poder silencioso dessa atitude. Ela não apenas elimina a procrastinação, ela cria uma nova versão sua. Agora chegamos ao ponto de virada que transforma tudo isso em prática diária. Escolha uma tarefa que você vem adiando, apenas uma. Em vez de tentar realizá-la por completo, determine qual é o mínimo executável que você pode fazer agora. Algo tão pequeno que não gere resistência alguma. Pode ser abrir o arquivo, pode ser escrever uma frase, pode ser separar um material. O tamanho não importa, o início importa. No momento em que você executa esse mínimo,
O ciclo da procrastinação se quebra. A mente deixa de fugir porque o esforço não ameaça. O corpo se movimenta porque não há peso emocional. E você percebe que, uma vez iniciado, continuar é muito mais fácil do que parecia. Repetindo isso dia após dia, você redefine sua relação com qualquer tarefa que antes parecia impossível de começar. Você não está apenas adotando uma técnica, está reeducando seu cérebro. Está assumindo o controle sobre o ponto exato em que a procrastinação nasce. E quando controla o início, controla todo o resto. A procrastinação sempre parece um inimigo externo, mas ela nasce dentro de você, no instante em que sua mente exagera o tamanho da tarefa e cria uma fuga automática. A atitude que elimina esse processo não é força, nem motivação, nem disciplina. É reduzir o início até o ponto em que não há resistência emocional. É agir antes que a mente construa a história que te paralisa. Uma vez que você domina essa atitude, nada mais depende do acaso. Nada mais depende de sentir vontade. Você se torna alguém capaz de começar. E isso muda tudo. Se você permitir que essa ideia fique apenas no campo da compreensão, nada muda. Mas se você aplicar o mínimo executável hoje, mesmo que por alguns segundos, sua mente começa a se reorganizar. E amanhã, o início será mais leve. E depois de amanhã, será natural. A procrastinação não sobrevive quando você domina o momento inicial. Comece pequeno, comece agora, porque é nesse início mínimo que a sua transformação começa a acontecer.